Fala galera, belezinha? Chegou o dia, dia da FUVEST. Estamos aqui então com a prova de física, correção da prova da FUVEST 2026. Vamos lá. Nessa primeira questão aqui, o que ele trata aqui de importante para nós? Vejam só. Ele falou a respeito aqui do buraco negro, falou ali do horizonte de eventos, né? E falou que o raio é expresso a partir dessa função. Ok. E aí ele fala que o G é a constante de gravitação universal, M é a massa do buraco negro e C é a velocidade da luz. O que mais que a gente consegue obter de informação aqui? Olhando ali embaixo, ó, no NOT e a DOT, nós conseguimos obter os valores de G, o raio do Sol, e o valor da velocidade da luz no vácuo. Além disso, no próprio enunciado, eu consigo obter o valor da massa do Sol. Pois bem, qual é o comando da questão? O que ele me pede aqui? O comando da questão é a gente conseguir determinar a razão entre a densidade volumétrica do buraco negro e a densidade volumétrica do Sol. Olha um outro detalhe que ele menciona aqui. Considere por simplicidade um buraco negro de massa igual à massa solar. A massa é a mesma, certo? Bom, então o que nós teremos que fazer? Eu sei que densidade é massa sobre volume. Tudo bem? O que ele quer saber é a densidade do buraco negro em relação à densidade do Sol. Então, o que eu preciso escrever? É a massa do buraco negro dividido pelo volume dele, dividido pela massa do Sol sobre o volume do Sol. Ok, mas olha o que a gente começa a fazer aqui para simplificar um pouco. Quando eu tenho uma divisão de fração, eu escrevo novamente o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Olha a informação importante: a massa do buraco negro é igual ao do Sol. Ok. É para considerar tudo perfeitamente esférico. Então, a gente escreve que a relação entre as duas densidades vai ser igual a volume do Sol, 4 terços de π, raio do Sol ao cubo, sobre volume do buraco negro, 4 terços de π, raio do buraco negro, elevado ao cubo. Olha só, isso daqui a gente simplifica. Então, fazer a relação entre as duas densidades é fazer a relação dos raios do Sol e do buraco negro elevados ao cubo. Belezinha. Agora, o valor do raio do Sol, nós temos, isso foi indicado aqui, ó. O que falta a gente encontrar é o valor do raio do buraco negro, que a gente vai encontrar usando essa expressão. Vem comigo aqui do ladinho, ó. O raio é igual a 2 vezes Gzão vezes Emão sobre C ao quadrado. Apenas substituindo os dados. 2 vezes Gzão é 10 elevado a menos 10. A massa que eu vou utilizar é a massa do Sol. 2 vezes 10 a 30. Sobre C ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 10 à oitava ao quadrado é 16. Então, o valor do raio do buraco negro vai ser 4 nonos, que multiplica 10 elevado a 20 dividido por 10 elevado a 16,
10 elevado à quarta. Ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Qual que é o trabalhinho que nós temos agora? É um trabalhinho puramente matemático, tá? Eu tenho que fazer a relação desses raios. O raio do Sol, ele colocou quanto vale? 10 elevado à nona elevado ao cubo. Agora, e o raio do buraco negro? Acabamos de encontrar 4 nonos, que multiplica 10 elevado à quarta, tudo isso aqui ao cubo. O valor de dB sobre ds vai ser igual a 10 elevado a 27 sobre 64 dividido por 729, já é 9 elevado ao cubo, que multiplica 10 elevado a 12. Bom, eu tenho aqui que a razão entre as duas densidades, então vai ser 10 elevado a 27 dividido por 10 elevado a 12, que multiplica 729, estou multiplicando pelo inverso do denominador, sobre 64. A razão entre as duas densidades vai ser igual, então, a 11,39 vezes 10 elevado a 15. O que ele me pede aqui? Ele me pede a ordem de grandeza. Para eu representar a ordem de grandeza, a primeira coisa que eu preciso fazer é escrever o número, o resultado em notação científica. Então fica 1,139 vezes 10 elevado a 16, perdão, a sexta não, 16. Pois bem, quando esse fator aqui, ó, é inferior à raiz de 10, eu mantenho a ordem de grandeza com esse fator. Então, a ordem de grandeza é igual a 10 elevado à sexta, alternativa D. Belezinha? Questãozinha trabalhosa matematicamente, né? Mas daria até para simplificar um pouquinho as contas, que não chegaria em um valor tão diferente ali das opções. Bom, e essa outra questão aqui? Essa outra questão, ela falava a respeito do efeito fotoelétrico. Em vez de ler a questão, eu sei que vocês já fizeram a leitura da questão, né? Senão fica muito chato ficar lendo a questão. Vamos recordar então o que seria esse efeito fotoelétrico. Eu vou mandar uma radiação para uma placa. Dependendo da energia dessa radiação, da energia desse fóton, eu posso retirar um elétron dessa placa. Se tiver energia o suficiente, eu consigo tirar o elétron. Só tirar. A energia necessária apenas para tirar o elétron ela é chamada de função trabalho. Então, olha só como podemos equacionar isso. A energia de um fóton ela pode ser igual à função trabalho, se ela retirar o elétron. Mas e se eu tiver uma quantidade de energia maior que aquela necessária para retirar o elétron? Então, esse elétron ele vai sair com velocidade. Velocidade é o quê? É energia cinética. Então, além de ter energia o suficiente para retirar o elétron também sai com velocidade, ele sai com energia cinética. Lembrando, energia de um fóton é a constante de Planck vezes o valor da frequência. Isso aqui é igual à função trabalho mais a energia cinética. Vamos focar aqui no comando dele. O comando dele é o seguinte: em qual das situações a seguir a energia cinética do elétron ejetado no efeito fotoelétrico aumenta? Basicamente, ele perguntou o que eu tenho que fazer para aumentar isso daqui. A função trabalho depende do material, eu não vou mexer na função trabalho. E se eu trocar o material, posso reduzir a função trabalho e aumentar a energia cinética de fato. Mas não é esse o caso aqui.
ele até citou aqui, ó, usando um material com função trabalho maior. Não, tem que usar um material com função trabalho menor. A única opção que resta, já que H é a constante de Planck, é eu ter maiores valores de frequência. Se eu tenho maior valor de frequência, então aumenta a energia cinética. Belezinha? Tranquilinho? Conseguiram recordar um pouquinho de efeito fotoelétrico? Bom, e essa daqui? Nossa senhora, gente. Essa daqui dava trabalhinho, né? Por que dava trabalhinho? Quem me conhece aí sabe que eu adoro cozinhar, né? Mas eu jamais vou fazer um ovo assim. Ele até citou aí, né, o cozimento de um ovo perfeito. Mas se for para fazer um ovo assim, prefiro não cozinhar esse ovo, porque assim dá muito, muito trabalho. Ele fala o seguinte, que ele vai ter lá o ovo a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. E aí esse ovo, que está a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, ele vai ter aqui várias situações. Ó, uma primeira situação, clara, cozida até 100 graus Celsius, gema até 100 graus Celsius. Segunda situação, clara 97, gema a 82. E aí ele quer saber as quantidades de calores totais absorvidas pelos ovos em cada situação. E é para você fazer isso colocar em ordem crescente. Pois bem, basicamente o que teremos que fazer? Teremos que escrever isso daqui, ó. A quantidade de calor é a massa de clara vezes o calor específico da clara vezes a variação de temperatura da clara, mais a massa da gema. Aqui no note a dot ele falou para assumir que clara e gema têm massas iguais, cada uma 25 gramas, né, considerando o ovo com 50 gramas, vezes calor específico da gema, vezes a variação de temperatura da gema. Então, basicamente, eu teria que escrever assim, ó. O que é Q1? É M, ó, vamos colocar assim, que a gente já pode colocar em evidência. M que multiplica C da clara vezes variação de temperatura da clara, mais C da gema, variação de temperatura da gema. Só coloquei o M em evidência. Então, o Q1 seria C1. C1 da clara é 3,8. Variação da temperatura da clara na primeira situação sai de 20 e vai para 100. Então, variou 80. Da gema, o calor específico é 3,1. A variação de temperatura da gema também é 80. Equacionando isso daqui, a gente encontra um resultado igual a 552 vezes M. Vejam só, a gente nem precisa, não há necessidade alguma, tá, de terminar essa conta. Eu encontrei 552M. Aí agora, o que eu faço? Eu faço com 2, ó. Se eu fizer com 2, é M 3,8 vezes variação da temperatura, 77. Mais 3,1 vezes a variação da temperatura, 62. Então, o valor de Q2, nós vamos chegar no resultado igual a 484,8 M. Jussão, precisaria fazer assim, tudo certinho a continha? Olha, eu fiz. Por quê? A gente tem ali alguns valores que vão ficar mais próximos, né? Então, para evitar confusão, eu fiz. Mas poderia até
vê os valores, vê que você já consegue perceber qual que é maior, qual que é menor e assinalar. Por via das dúvidas, eu fiz a continha de todos, tá? Isso aqui é igual ao Q3 m vezes 3,8 vezes a variação da temperatura do ovo 3. Lembrando, sempre sai de 20, né? Então a variação de temperatura aqui foi de 45 graus. Mais o valor do calor específico da gema vezes a variação de temperatura, que também é 45. Então, o valor de Q3 vai ser igual a 310,5 m. Ok? Último, ó, não gostei da questão. O valor de Q4. O valor de Q4 é m 3,8 vezes a variação de temperatura, que é 65, mais 3,1 vezes 47. O valor de Q4 vai ser igual a 392,7 vezes o valor da massa. Colocando em ordem crescente, quem é o menor de todos? Q3. Depois Q4, depois Q2, depois Q1. Opa! Tem essa opção aí, não tem? Ainda bem que tem, depois desse trabalhão todo, né? Lembrando, não teria de fato, né? Se você observar aqui, ó, a necessidade de você fazer um por um. Você já consegue deduzir quem que é o maior, quem que é o menor. Eu fiz para tirar a prova, tá bom? Bom, vamos lá para mais uma questão. Essa questão era um pouquinho mais simples, né? Basicamente, o que nós tínhamos aqui? A água, ela seria despejada de uma certa altura que ele chamou de desão. Só que, um pouquinho antes de uma altura Hzão, eu tenho a água que foi coletada ali pelo filtro do café, pelo funilzinho. Aí, o que nós temos? Eu sei que quando a água chega nesse ponto aqui, a sua velocidade vale 2 metros por segundo. Ele me falou também que o valor desse H é 8 centímetros. Cuidado só com as unidades de medidas, tá? Bom, o que ele quer saber? A pergunta dele é quanto mede desão? É essa a pergunta dele, tá? Ó, a pergunta dele é o valor de desão. O que nós vamos fazer? Só aplicar a Torricelli. Numa situação como essa, a porção de água está submetida a uma aceleração justamente devido à ação da força-peso. Então, a aceleração ela coincide com o campo gravitacional, tem o mesmo resultado. Pegando a equação de Torricelli, v quadrado é v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. O valor de v é 2 ao quadrado. Quando ele parte lá de cima, ele parte com velocidade zero. Então eu tenho 2 vezes 10 vezes o valor de ΔS. Tudo bem? Então eu tenho, ó, 4 sobre 20. Isso daqui é igual a ΔS. O valor de ΔS, 4 sobre 20, é a mesma coisa que 0,2 metros. Opa! O ΔS vale 20 centímetros. Mas o que é ΔS mesmo, gente? Vejam só, o ΔS é esse pedacinho aqui, ó. É só isso daqui o ΔS, tá? Só isso daqui. Quanto vale desão? O desão é 20 mais 8. 28 centímetros. O que nos leva a assinalar a alternativa E. Tranquilinho? De boa, né? Relativamente de boa a provinha, né? Vamos fazer mais um? Olha esse aqui, ó.
uma definição possível de equilíbrio mecânico estável é a seguinte: se o corpo está numa posição de equilíbrio mecânico e ao sofrer pequenos deslocamentos em torno dessa posição, se sua tendência for retornar à posição original de equilíbrio, dizemos que é um equilíbrio estável. Olha o que nós temos aqui, ó, com essa situação aqui, ó. Se eu tiro a colher e arrasto ela para cá, ou arrasto ela para cá, essa partezinha fica aqui, ó. Ela não vai voltar para a mesma posição, certo? Se ela não volta na mesma posição, isso aqui não é equilíbrio estável. Aqui a colher está de lado, gente. Qualquer mudança do estado de equilíbrio, um soprãozinho que você dá, ele sai da posição de equilíbrio e não volta. Opa, esse aqui. Esse aqui, ó, se você aplicar uma pequena força aqui, ou aplicar uma pequena força aqui, ele vai girar, mas ele vai voltar à sua condição de equilíbrio. Então, esse aqui, beleza. Esse aqui condiz com a explicação dele. Olha só o que nós temos aqui, então. Nós temos que o 3, ele é correto. Então, elimina esse, certo? O 4, a gente já tem que eliminar. Só que nós já eliminamos o primeiro também. O 2 é uma situação ali, de acordo com a figura, né? A figura não dá para perceber assim tão bem, mas que se eu tiro um pouquinho, a colher volta para a posição de equilíbrio. Lembrando que para eu ter um equilíbrio estável, o que é fundamental? É fundamental que o ponto ou os pontos de apoio estejam acima do centro de massa do corpo. É o que permite aqui o 2, tá? Se a gente considerar aqui o centro de massa mais ou menos aqui, né? Os apoios estão localizados um pouco mais acima. Então seria um equilíbrio estável. Então esse aqui, ó, belezinha, alternativa a ele. Tranquilinho, gente? De boa? Bora para mais um, ó. Vamos tentar resolver isso aqui em 30, 35 minutos, né? Que seria mais ou menos o tempo que você tem lá para fazer a prova. Olha esse exercício aqui da FUVEST 2026. Uma criança brinca com uma bolinha, deixando cair ao chão, onde ela quica e retorna praticamente à altura de origem. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma bolinha. Essa bolinha, ela vai cair de uma certa altura. Ok. Se a bolinha está caindo de uma certa altura, lá em cima, no ponto que ela foi abandonada, velocidade inicial 0. A altura que ela cai, h. Lá no chão, altura 0. O que eu posso escrever aqui? Ora, eu posso escrever o seguinte: a equação da posição, num primeiro momento, até a queda dela, né? É dado por S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2. Vamos substituir com as informações que nós temos? O V0 é 0, então isso aqui some. Ó, no lugar de A é G. G. Só que eu coloquei aqui para cima positivo, então fica menos G, t quadrado sobre 2. Belezinha? A posição inicial, a posição lá em cima, ela é H. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma função polinomial do segundo grau. Então é uma parábola com cavidade para baixo. Só que ele começa do ponto mais alto. Dentre as opções, quais nós teríamos aqui? Ó, esse aqui a gente já elimina. Esse aqui é parábola com cavidade para cima. Esse daqui, ó, não está começando no ponto mais alto, certo? E esse daqui, opa, esse daqui, ó, tá coerente, né? É o que está mais coerente, porque ela bate no chão e aí depois ela volta com as mesmas condições,
É parábola com cavidade para baixo também, igualzinho lá a outra situação. Por que que não pode ser, então, o item D? Porque no item D, olha o caminho que ele faz, ó. Ele está aqui, desceu algo parecido com uma parábola, mas aqui está formando uma parábola de novo, né? Formou uma parábola aqui, não é isso que acontece. Quando ele bate no chão, ele começa a subir, então eu vou ter uma parábola com cavidade para cima. Por isso que esse daqui está incorreto e é a alternativa C. Belezinha? Olha esse daqui, ó, que questão bonita de log. Lembrando que log também foi um assunto que foi cobrado na prova do Enem. Pois bem, e ele deu um gráfico. Opa, minha câmera quase que sai, viu? Aqui é assim, gente, ó. Quem cobra o escanteio sou eu, quem cabeceia sou eu e quem defende sou eu também. É tudo ao vivo, tudo ao vivo. Bom, vamos lá, ó. Nessa questão aqui, a gente tem a seguinte situação. Ele deu um gráfico. Nesse gráfico eu tenho o nível sonoro. Ó, isso aqui é importante, tá? Em função da frequência. Ok. Aí o que que ele me pede? Considerando os valores de alfa registrados em 8.500 Hz. Então tem 8.000 Hz e depois 500 Hz. Vamos fazer o seguinte, vamos achar primeiro 8.000. Ó, achei 8.000. Ó, achei 8.000. Quando é 8.000, isso daqui, ó, tem um valor de alfa em decibéis igual a 50 decibéis, certo? E quando vale 500, o valor de alfa vale quanto? Vamos encontrar? Quando for igual a 20 decibéis. Então, isso aqui, ó, vai ser igual a 20 decibéis. Belezinha. Ó, a gente está quase terminando, hein? Vai bater entre 30 e 35 minutos mesmo. Aí ele pede o seguinte: para esse paciente, qual a razão entre as intensidades das ondas sonoras emitidas pelo audiômetro nessas duas frequências? Cuidado que a intensidade não é o nível de intensidade sonora. A intensidade, ela aparece dentro da expressão aqui, ó. A intensidade, ela está aqui dentro, ó, da expressão. Bom, nós temos ali uma intensidade de referência, né? Só que a gente nem vai precisar usar isso. Por quê, Gilson? Porque nós vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou escrever alfa quando eu tenho 8.000 decibéis. Isso aqui é igual a 10 log de I sobre I0. Ok? Esse log de I que nós temos é justamente o log para a intensidade de 8.000. É isso que ele pede, a razão entre as duas intensidades. Ok. Quanto mede isso daqui, ó? Nós vamos substituir tudo isso daqui por 50 decibéis. Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, igualzinho, para a segunda situação. 20 é igual a 10 log de I na frequência de 500 Hz sobre I0. Para facilitar um tiquinho a nossa vida, já vou fazer isso aqui, tá? Ó, já fiz isso aqui, certo? O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar a equação de cima e vou subtrair
a equação de baixo. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso fazer aparecer o quociente ali das intensidades. Se eu faço 5 menos 2, opa, isso aqui dá 3. 3 é igual a log de I em 8.000 Hz sobre I0 menos log de I em 500 Hz sobre I0, certo? Só que quando eu tenho a diferença de logs, eu posso fazer o quociente. Então eu tenho, 3 é igual a log de I com 8.000 Hz sobre I0 dividido por esse fator. Se eu fizer a divisão por esse fator, vai ficar I0 dividido por I de 500 Hz. Belezinha? Olha o que eu posso fazer com I0. Por isso que eu comentei com vocês. Não precisaria. Definição agora de logaritmo. Eu tenho aqui, a base é 10, certo? Então fica 10 elevado ao cubo vai ser igual a I de 8.000 dividido por I de 500. Aí agora, Jussão, o que eu faço? Agora você faz o seguinte, você vem aqui e assinala, porque é 10 ao cubo. Já chegamos na resposta. Belezinha? Vejam só, apesar de ser um exercício que a gente vê isso, né, nível de intensidade sonora dentro de acústica, mas se você tivesse uma basezinha matemática de log, já conseguiria sobressair também, tá? Vamos fazer o último? Em qual comprimento de onda sonora ocorre a melhor resposta auditiva do paciente nesse exame? Ele comenta aqui que o valor da velocidade de propagação do som é de 340 metros por segundo. No texto, ele comenta que a melhor a resposta auditiva é para o valor que eu tenho quanto menor o valor de alfa, melhor é a resposta auditiva do paciente naquela frequência. Então, o que eu tenho que obter aqui? Eu tenho que ter o menor valor da intensidade. Opa, vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso aqui, para não confundir tanto. E vamos pegar o menor valor daquela intensidade. Tá aqui, Um pouquinho acima de 10, né? Menor valor para aquela intensidade é quando o valor da frequência é igual a 1.000 Hz. Pronto, já está respondido praticamente a questão. Se eu escrevo lambda vezes f, equação fundamental da ondulatória, né? Na verdade, a gente escreve assim, né? V igual a lambda vezes f. Eu estou escrevendo para já sair a resposta bonitinho. Então, o valor de lambda é V sobre F. O valor de lambda vai ser 340 sobre 1.000. O valor de lambda, 0,34 metros, ou seja, 34 centímetros. 34 centímetros, o que nos leva a assinalar a letra D. Acabou, galera. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam da prova da FUVEST. Vocês gostaram? Vocês acharam diferente? Eu vou falar a minha opinião, tá? Eu acho que eu não poderia falar, mas eu posso sim, pô. O canal é meu, vou falar. Eu não gostei. Não gostei da prova. Por que eu não gostei? Vários assuntos que nós passamos um bom tempo estudando, né, ao longo do ano, né? Bem importantes, não foram contemplados. Por exemplo, a parte de eletrodinâmica, circuitos elétricos, né? Óptica geométrica, não foi contemplado nada de óptica geométrica. Colisões, quantidade de movimento também, nada contemplado. A parte de hidrostática também não teve na prova, nada relacionado com pressão, alguma coisa do tipo.
E eletromagnetismo, né? Também não teve nada, nada. Na minha visão, acho que poderia colocar algumas questões que dependessem mais dos assuntos, né? Mas não sei qual que é a ideia. Eu só sei que a prova do Enem estava mais parecido com FUVEST anteriores e a FUVEST atual estava mais parecido com o Enem anteriores. Mas beleza. De qualquer maneira, coloca nos comentários isso aí também. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar que o Jussão responde daqui, tá bom? Até mais, galera. Tchau, tchau.